Olá pessoal, saudações a todos vocês. Como nós comentamos na aula passada, existem algumas equações diferenciais que não são exatas a princípio, mas é possível você transformá-las em exatas. Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Eu sou a professora Juscelane da UTF-PR do Campus Toledo e o estudo de hoje, então, é fatores integrantes para transformar EDO não exata em exata. Então, como eu mencionei para vocês, algumas EDOs não são exatas, mas dependendo da característica dela, a gente consegue transformar em exata. Depois que você transformou essa EDO em exata, o caminho para resolvê-la é o mesmo da aula anterior, do vídeo anterior, porque você tornou ela exata, portanto é só seguir aqueles passos da aula anterior. Tá? Essa transformação ocorre, né, multiplicando a EDO por um fator integrante, mas não é um fator integrante qualquer. É um fator integrante previamente definido que vai transformar esta equação que não era exata em exata, tá? Lembrando que nem toda equação diferencial você consegue transformar em exata, tá? Algumas sim e outras não, e a gente vai ver hoje quais que a gente consegue transformar em exata, tá? Então, nós vamos determinar quem é esse fator integrante que é apropriado para transformar uma EDO não exata em exata, sempre que for possível, que às vezes não é, tá? Então, para a gente definir quem é esse fator integrante que transforma a EDO exata, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Então, considera uma equação diferencial geral, como essa que está aqui, que está na forma diferencial, e nós vamos multiplicar, então, essa equação por um fator integrante, tá? De modo que, quando eu multiplico essa equação pelo fator integrante, um fator integrante específico, ela se torna exata, que é esse o meu objetivo, tá? Então, quando eu multiplico o fator integrante na equação diferencial, eu quero que ela seja exata. Mas, para ser exata, a derivada de tudo isso aqui agora, né, que não é mais só m, agora é toda essa expressão aqui em relação a y, tem que ser igual à derivada de tudo isso aqui em relação a x, tá? Se isso aqui acontecer, significa que quando eu multipliquei o meu fator integrante na EDO, ela se tornou exata, tá? Então, é necessário que a função, só que para isso acontecer, isso só vai acontecer se você conseguir um mi que depende, esse fator integrante, ele depende somente de x ou somente de y, tá? Ele vai depender somente da variável independente ou somente da variável independente. Tá? Então, não é qualquer EDO que você transforma em exata. Quando você for fazer a verificação, você vai verificar que esse fator integrante depende só de uma variável independente ou só da variável dependente. Tá? Então, vamos verificar quem é o fator integrante quando ele depende só de x e vamos verificar quem é o fator integrante quando ele depende só de y. Tá? Então, considerando que essa função, esse fator integrante mi agora, ele não depende de x e y, ele depende somente de x, tá? E eu quero que a EDO seja exata, né? Quando eu multiplicar o fator integrante pela EDO, eu quero que ela seja exata. Portanto, quando eu calcular essa derivada aqui em relação a y, né? Eu preciso, eu calculo as derivadas, né? Para verificar se esse termo aqui é igual àquele outro termo lá, né? Então, eu vou seguir os meus cálculos aqui, tá? Quem é a derivada desta função toda aqui em relação a y, tá? Isso aqui é regra do produto, tá? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira em relação a y, certo? Mas, como a minha mi depende, o meu fator integrante mi depende só de x, o que acontece quando você deriva em relação a y? Ele zera, tá? Então, essa parcelinha zerou, portanto, a derivada de mi vezes m em relação a y, ela vai ficar somente com essa parcelinha aqui, ó, vai ficar o que nós temos aqui, tá? Por outro lado, né, quando você derivar isso aqui em relação a x, que é o que você tem aqui do outro lado, você vai ficar ó, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, tá? Então, assim, para que a 2,41 seja verdade, o lado esquerdo seja igual ao lado direito, nós vamos fazer essa comparação, ó. Vamos comparar esta aqui com esta aqui, porque é o que a 2,41 está dizendo, tá? Então, eu comparei esta com essa, que são iguais, que é o que está dizendo aqui, ficou esta parcela igual a esta parcela aqui por transitividade, que é o que eu coloquei aqui, ó, tá?
depois deste próximo passo para cá, a única coisa que eu fiz foi reescrever o mi de y que estava o mi de x que estava na notação aqui, com essa notação aqui derivada de mi em relação a x, eu só coloquei ele na notação de Leibniz, não fiz nada de diferente do que isso, tá? Desta parcela para cá, o que eu fiz eu percebi que essas duas parcelinhas aqui tinham mi nas duas parcelas. Então, eu passei esta parcela para o outro lado, com operação inversa, e isolei o mi. Então, ficou mi y menos nx. Tá? Foi só isso que eu fiz daqui para cá. Okay? O próximo passo, vejam, eu fiz como se fosse separação de variáveis. Ó, eu peguei o n, passei dividindo, o mi eu passei para cá dividindo, tá? E eu também posso olhar isso aqui como diferencial. Estou fazendo literalmente uma separação de variáveis, tá? Então, vai ficar a derivada de mi sobre mi, deste lado. E aqui do lado direito, mi y, que é a derivada, my, a derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x, dividido por n, tá? Então, eu tenho os elementos diferenciais que eu preciso, basta eu integrar. Por que eu quero integrar? Porque eu quero descobrir quem é essa função mi, que eu vou multiplicar lá em cima a equação diferencial para tornar ela uma equação diferencial exata, tá? Então, o que eu vou fazer deste passo para cá é fazer a integração, tá? Porque se eu quero mi, eu vou aplicar a operação inversa para obter quem ele é, tá? Aqui é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, portanto, a integral disso é o ln, tá? Este lado eu não sei ainda quem é, porque eu preciso que você me diga quem é o m e quem é o n para eu poder calcular essa integral aqui, tá? Como eu quero o mi, eu vou aplicar a função inversa do ln, que é exponencial, portanto, o meu mi vai ser dado por essa expressão aqui, quando ele depender somente de x, tá? E um processo muito análogo a gente faz para quando o mi depender somente de y, mas aí o mi vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Vejam que tem diferença, tá? Aqui é a derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x dividido por n. E aqui, quando o mi depende somente de y, é a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y, vejo que inverteu, né? E dividido por m, não mais por n, como era lá em cima, tá? Então, antes de você sair enlouquecidamente calculando essas integrais, primeiro verifica, né? Se esse termo aqui, ó, ele depende somente de x, ou se esse aqui depende somente de y. Não adianta você ir fazendo lá, correndo as integrais, né, calculando o fator integrante, se ele não depender somente de x ou somente de y, tá? Precisa depender somente de uma variável, senão, quando você vai integrar, se tem duas variáveis, quando você vai integrar, as duas vão permanecer aí, não tem como sumir, tá? Então, você vai verificar primeiro se esse termo aqui e esse termo aqui, um deles, né, não precisa ser os dois, depende só de x ou só de y, tá? Então, eu vou esclarecer bem certinho para vocês aqui como que funciona, né? Como é que eu faço, então, para resolver essa equação diferencial que não é exata, transformar em exata e depois resolver ela, tá? E quando que eu posso fazer isso, tá? Então, vamos lá. Dada a EDO, verifique se ela é exata. Beleza, você vai lá e calcula a derivada de... Qual é a condição de ser... A condição de ser exata, que você tem que lembrar lá em cima, a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Então, dado uma EDO, a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x ou a t. Verificou se ela é exata? Não, prof, não é exata. Bom, se for exata, você vai resolver como visto na aula passada, tá? A aula passada mostrou para você como é que você resolve uma EDO exata. Bom, mas aí, se ela não é exata, então o que você faz? Você vai verificar se é possível tornar ela exata. De que forma? Você vai verificar se é possível transformar ela exata calculando esses dois termos aqui, ó, que são exatamente os termos que estão no integrando aqui, ó, dos fatores integrantes, tá? Mi de x e mi y são os fatores integrantes. Então, vai lá e calcula. Pega a m, deriva em relação a y, menos a derivada da n em relação a x, divide por n. Se esse termo aqui depende só de x ou de y, ou este aqui também depende só de x ou de y, um deles, você não precisa dos dois, tá? Então, você passa para o próximo passo.
Porque se nenhum deles depender só de x ou só de y, você nem vai para o próximo passo, porque não é possível transformar essa equação diferencial em exata, tá? Então, é possível tornar a EDO exata se este aqui depender somente de x ou este aqui depender somente de y, tá? Se um dos dois não acontecer isso, se pelo menos um deles não acontecer, então ela não tem como transformar essa EDO em exata e você vai ter que utilizar outro método analítico para resolver a equação diferencial, tá? Então, se este termo aqui depender somente de x, ou este aqui depender somente de y, você vai construir a μ, que é o fator integrante, conforme, né, foi dado nas expressões lá em cima. Aqui eu preciso trocar, tá? Porque eu estava no material anterior e não é 4 e 5, tá? Conforme 2.42 e 2.43, tá? Eu tenho que atualizar porque eu puxei de um material anterior. Então, aqui é conforme 2.42 e 2.43, tá? Lembre-se que você precisa de somente um deles, tá? Você não precisa que os dois, né? Que um dependa de x e o outro depende somente de y. Não, basta que um deles, tá? Então, você pegou os termos aqui, você vai lá e calcula, né? Digamos que este aqui, ó, depende somente de x. Se você já obteve isso para um, não precisa nem calcular o outro, porque você só precisa que um dependa de uma única variável, tá? Então, se você foi lá, verificou que ele depende somente de x, vai lá, calcula o fator integrante e multiplica na equação diferencial, tá? Se esse aqui não deu certo, você tenta com o outro. Se nenhum dos dois deu certo, né, ou você fez os cálculos errados, ou não é possível transformar essa EDO em exata e você tem que utilizar outro método para resolver a EDO, tá? Então, depois que você verificou se um deles era possível, dependia somente de x ou de y, você foi lá, obteve o μ de x respectivo, este ou este, não precisa dos dois, tá? Após obter μ de x ou μ de y, multiplique na EDO que foi dado. Então, já fiz a multiplicação, ou, né, se for o caso de μ de y, você vai multiplicar o μ de y na equação diferencial, tá? Para ter certeza, verifique se essa nova EDO, esta ou esta, né, que você vai ter uma das duas apenas, verifique se de fato ela se transformou em exata, né? É muito comum chegar nessa parte aqui e vocês, ao invés de multiplicar a EDO pelo fator integrante, vocês multiplicam por este aqui, ó, ou por este aqui. Este aqui não é o fator integrante, tá? O fator integrante é você pegar este elemento aqui, substituir lá, integrar, e elevado na integral. Este é o fator integrante, e não isto aqui, ó, tá? Isto aqui é o termo utilizado para encontrar o fator integrante que vocês vão multiplicar na EDO para tornar ela exata, tá? Então, é muito comum vocês errarem aqui, ó, tá? Isso aqui é o termo utilizado para verificar se a função está somente em função de x ou de y e você utiliza ela para obter o fator integrante que é este aqui, ok? Então, depois que você fez a multiplicação do fator integrante, calcula se ela é exata, verifique se de fato é exata, né, para ver se você não errou ali, porque às vezes você erra ali e você continua fazendo as contas e acaba se perdendo totalmente porque você calculou uma derivada errada, tá? E depois que você verificou que de fato ela se tornou inexata, né, então você aplica o método da aula anterior para resolver a equação diferencial que agora se tornou exata, tá? Observação importante, para tornar a EDO exata, pelo menos um dos dois termos tem que depender somente de uma variável, tá? Se este aqui depender somente de x ou este aqui depender somente de y, tá? Caso nenhum dos dois ofereça essa possibilidade, não é possível tornar a EDO exata e você deve utilizar outro método analítico para resolver a EDO, tá? Então, a explicação está bem clara aqui que se um deles, pelo menos, não depender somente de x ou de y, né, da variável independente ou da dependente, se não acontecer para nenhum deles, você vai ter que utilizar outro método, que você não consegue transformar a EDO em exata, não tem como você resolver ela pelo método das exatas. Então, eu vou fazer pelo menos acho que tem 2 exercícios aqui, tá? 2 exemplos. Então, considere a EDO. Então, eu te dei uma EDO aqui, e
E eu já, gentilmente, coloquei os itens aqui, que é para facilitar a vida de vocês, para vocês seguirem os passos, tá? Verifique se a IDO é exata, depois. Se ela não for exata, verifique se é possível torná-la exata. Se for possível, né, encontre o fator integrante, tá? E depois resolva a IDO. Veja, às vezes você vai chegar no item 1 e ela já é exata. Se ela já é exata, você vai utilizar o vídeo da aula passada para resolver a IDO. Se ela não for exata, você vai utilizar a aula de hoje, vai verificar se é possível transformar ela em exata. Ou seja, aqueles dois termos lá, um deles tem que depender somente de uma variável. Se isso acontecer, é possível transformar e você consegue resolver por exata, tá? Mas pode ser que você pare aqui, ó. Ou pode ser que você não consiga resolver por nenhum desses aqui. Você vai ter que utilizar outro método para resolver, tá? Esse item aqui está dizendo o seguinte para você, ó. Não importa se ela é exata ou não, porque às vezes você vai verificar aqui e ela não é exata. Você vai verificar aqui e você também não consegue transformar ela em exata. Você vai deixar de resolver a IDO por isso? Não, você vai utilizar outro método analítico e vai resolver a IDO do mesmo jeito, tá? Só que você vai ter que utilizar outro método, ok? Que isso fique bem claro, tá? Então, primeira coisa, verificar se a IDO é exata. Então, você vai pegar o M, derivar em relação a y e verifica o que acontece. Ficou x. A derivada de n em relação a y é 4x. Elas são iguais? Não são. Então, ela não é exata. Então, vamos para o próximo passo. Será que é possível tornar exata? Tá? Então, como isso aqui aconteceu, elas são diferentes, ela não é exata. Se é possível transformar exata, um deles tem que depender somente de uma variável. Então, eu vou lá e fiz a continha. Veja que você já tem o my e o nx. Quem que é my? É a derivada de m em relação a y, a derivada de n em relação a x. Você já tem aqui, ó. My é isso aqui, ó. Tá? É a derivada de m em relação a y, que é x. Nx é aqui, ó, que é 4x. Então, você já calculou isso no item anterior, ó. Tá? Então, quando eu coloquei esses itens aí para vocês, na verdade é para ajudar. É fornecer as ferramentas necessárias para vocês conseguirem resolver o exercício de maneira mais tranquila, tá? Dividido por n. Quem que é o n? É todo esse termo aqui, tá? Quando você vai olhar isso aqui, você não consegue eliminar a variável x ou eliminar a variável y. Então, claramente, esse termo aqui não depende somente de x ou somente de y. Você tenta o próximo, tá? O próximo é n, a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y, dividido por m. Quando você faz isso aqui, 4x menos x é 3x, o x cancela com o x, ficou 3 sobre y. Veja que essa expressão aqui depende somente de y. Ou encontramos um, né? Veja que não precisa os dois, apenas um já é suficiente para verificar se é possível transformar a IDO exata, tá? Então, como esse termo depende somente de y, é possível tornar a EDO exata. E então a gente precisa construir o fator integrante para multiplicar a EDO que vai tornar ela exata, tá? Então, esse termo que está aqui, nós calculamos aqui, né? Então, esse termo aqui é 3 sobre y, né? Essa integral aqui é 3 vezes a integral de 1 sobre y dy, que é o ln de y, tá? O 3 passa para o expoente do y e cancela com o ln, porque são funções inversas, né? E então vai ficar y na terceira. Este é o fator integrante e não este, tá? Que você vai multiplicar na IDO para tornar ela exata. Foi isso que eu fiz. Eu peguei o y na terceira, vou lá e vou multiplicar a IDO. Então vai ficar xy na terceira, é o que está aqui, ó. Opa, xy na quarta, né? Porque é y na terceira e tem um y aqui, né? Então vai ficar xy na quarta, que é o que está aqui, ó, mais eu peguei o y na terceira e multipliquei todo esse termo aqui, ó, tá? Então, a minha nova EDO é esta aqui, ó, tá? Para ter certeza, verifique se a nova EDO de fato é exata. Então, esquece a tua EDO anterior, agora você tem uma nova EDO, essa aqui, ó, tá? Você vai verificar se ela é exata só para ter certeza, para você não sair fazendo cálculos aí desnecessários, que às vezes você errou nas continhas, tá? Então, aqui é o momento que você dá uma parada, verifica se ela é de fato exata para você utilizar o vídeo da aula anterior para resolver a IDO, porque ela se tornou exata, tá? Então, o meu m é outro agora, é este aqui, não é mais o anterior, tá? Porque eu multipliquei pelo fator integrante. Então, a derivada de m em relação a y
é 4xy na terceira, né? O x é constante, deriva só o y. Aqui, o y é constante, deriva só o x. Opa, olha o que aconteceu aqui. De fato, elas são iguais, portanto, esta nova EDO, que eu multipliquei pelo fator integrante, mas não é um fator integrante qualquer, né? Tornou a equação diferencial exata. Bom, se ela é exata, agora você consegue resolver pelo método da aula anterior. Né? Então, você tem que resolver essa EDO aqui, não mais aquela lá em cima, né? Na verdade, trata-se da mesma EDO, só que foi transformada, não era exata, foi transformada em exata. Tá? Então, resolução desta nova EDO. Lembra que eu tenho que fazer as denominações, eu tenho que encontrar uma função φ tal que a derivada de φ em relação a x é o m, que é essa expressão que está aqui, e a derivada de φ em relação a y é o n, que é essa expressão que está aqui. Ó, tá? Chamo isso aqui de 1 e 2 para eu poder descobrir quem que é a função φ. Para descobrir quem é a φ, eu tenho que integrar em relação a x, para poder obter a φ daqui. Depois eu derivo em relação a y para poder comparar com o 2. Foi isso que eu fiz aqui. Eu estou passando um pouco mais rápido, porque isso aqui é a aula passada, tá? Mas aí vocês podem recapitular aqui refazendo as continhas, tá? Então, eu integrei em relação a x, isso aqui que eu obtive, tá? Lembra que tem aquele termo, né? Que aparece que pode ser que ele tenha sumido quando você derivou em relação a x, né? Você compara essa expressão aqui. Primeiro você deriva em relação a y para poder comparar com 2. Foi isso que a gente fez, derivou em relação a y para poder comparar com o 2. Quando você compara essa expressão aqui, ó, com 2, você vai ver que somente esse termo aqui é igual. Portanto, todo esse termo aqui, ó, essas duas parcelas, vão ser a minha derivada de g. Para encontrar g, eu tenho que integrar. Foi o que eu fiz. Eu fiz a integral disso aqui em relação a y. Então, eu obtive essa expressão aqui. Quando você obteve a g, é só você voltar lá e substituir para completar a φ, que é a solução da equação diferencial. Então, a φ é a solução da equação diferencial. Lembra, né, que é sempre bom aí um exercício vocês verificarem, né? Se quando você pegar essa φ aqui e derivar em relação a x, ela tem que fornecer a m. Quando você derivar em relação a y, ela tem que fornecer a n, tá? É um exercício bem importante para vocês fazerem aí, que na verdade é o exemplo 1 da aula passada, tá? Então, esse próximo exercício fica para vocês darem uma olhadinha. Ele está todo resolvido aqui, tá? Então, vocês vão olhando o exercício aí, vão se entendendo com todos os elementos que estão aí. E se surgir qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tá? O procedimento é o mesmo do anterior. Ela não era exata, mas a gente conseguiu transformar ela em exata, né? Por este termo, porque o termo aqui depende somente de x. Calculamos o fator integrante, multiplicamos a equação diferencial, e esta nova EDO, então, é a EDO que a gente vai resolver, porque ela é uma EDO, exata. Tá? Então, revejam as continhas aqui, todas elas. E como exercício, sempre verificar, né? Se quando você deriva a φ em relação a y fornece o próprio n, e quando você deriva a φ em relação a x fornece o m, e a φ em relação a y fornece o n, ok?